Nós temos um apanhado de coisas escritas que são interpretadas pelo judiciário a depender daquela pessoa que vai ter a sua conduta comparada com a lei. É, nitidamente, uma justiça ou um judiciário comunista. A exemplo do que aconteceu na União Soviética, a exemplo do que aconteceu posteriormente deixando de ser União Soviética na Rússia, que você pune somente os seus opositores políticos. E para finalizar, te devolver ela. Aconteceu no Brasil, o problema é o brasileiro não conhecer a história. Getúlio Vargas implementou um tribunal de exceção, a exemplo do que o STF faz hoje, chamado Tribunal de Segurança Nacional, de 1936 a 1945, copiando o seu homólogo Volksgerichtshof. Eu não vou cansar de repetir isso, sou chato, tem que trazer isso, tem que registrar na mente humana, na população brasileira. Nós já tivemos isso e estamos repetindo, sem fazer absolutamente nada. Lá chamavam-se integralistas, perdão. Os integralistas eram os perseguidos. Mais de 10 mil pessoas foram processadas. Mais de 5.500 foram condenadas. E olha o perigo disso. Tinha pena de morte. Por muita sorte não foi implementada. Em compensação, no seu homólogo alemão, Volksgerichtshof, mais de 30 mil pessoas foram condenadas à morte e tiveram a pena executada. A gente está esperando isso acontecer aqui no Brasil? Obviamente é uma pergunta retórica. Ainda tem muita gente que acredita que Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tenha feito algo errado, né, e tenha se exilado voluntariamente. Então não. É preciso entender que ele foi um dos primeiros a ir para fora do país mostrar o que estava acontecendo de perseguição aqui, não só contra o próprio pai, mas contra o povo. A gente parece já ter esquecido o 8 de janeiro, Alan, Dárcio, Valéria e audiência. Parece que não existiu isso no Brasil, não existiu algo similar ao incêndio do hashtag, né? Que eu fiz essa comparação desde os primórdios ali, já em abril, quando escrevi o primeiro livro, que agora vou reeditar, né? A gente vai fazer uma segunda edição revisada e ampliada, né? Tá chegando a quase 400 páginas, que eu juntei documentos, trouxe elementos de tudo que aconteceu de lá para cá, e só houve piora. Mas parece que grande parte, não só dos políticos, mas também da população, esqueceu desses irmãos exilados, como o Alan, como o Ramagem, que inclusive, em virtude da atuação desse regime que se instaurou aqui no Brasil no dia 1º de janeiro de 2023, vem se utilizando para cada vez mais apertar a população. Recentemente, Alan, teve uma pesquisa aqui no Brasil que indica que 61%, prestem atenção no que eu vou dizer, 61% da população acredita que criticar o STF seja crime. De novo, parece lugar comum, mas vou voltar no tema da imprensa. A imprensa tem papel preponderante nesse resultado dessa pesquisa. A espiral do silêncio, que sempre foi falada, eu ouvi muito do Alan, que a gente agora chegou na questão do lawfare, ou chame, né, eu vou continuar chamando de juristocracia, e que você não precisa mais de uma letra de lei. Inclusive, de novo, aqui um paralelo, a Valéria citou isso, né? Os judeus acreditavam muito, de verdade, acreditavam muito. Conversei com descendentes, inclusive, para questionar isso. Como é que eles permitiram? E eu estou vendo acontecer no meu país. Mas lá, ele alegou o seguinte, olha, o que meus avós contavam é que eles pensavam assim, não, é só mais uma lei, vai passar, porque a gente tem uma Constituição. A Constituição foi violada, né? Não só lá, na década de 1930, mas aqui no Brasil também. E tem nome e sobrenome. Luiz Roberto Barroso, um dos maiores defensores do neoconstitucionalismo, de uma neohermenêutica, é assim que chamam a implementação da juristocracia, para enganar a população, para dizer assim, olha, como a gente agora tem um colchão enorme de direitos humanos, de direitos e garantias fundamentais para todos os elementos da sociedade, todos eles bem segmentadinhos em pequenos grupos, para que eles não percebam que juntos é que eles são fortes, porque, obviamente, as políticas públicas vão ser de fomentar, né, o gládio, ou seja, um grupinho brigar com o outro, para que nunca atentem contra o governo. A gente chegou nisso. Como eu disse, estou com saudades daquele tempo, anos atrás, que a gente pensava, caramba, se continuar assim, vamos nos transformar na Venezuela. Não, a gente está muito pior que Cuba, só não estamos passando a necessidade, e eu digo ainda, porque do jeito que as coisas estão indo, se já temos aqui no Brasil 81,6%, se eu não estiver enganado, por cento da população, né, das famílias endividadas, algumas delas, e 90% desse percentual com inscrição nas redes de proteção ao crédito,
em bem pouco tempo a gente não vai mais conseguir pagar nem a conta de luz, que pertence, obviamente, a oligarquias que estão ligadas a esse governo. Então, veja que cada elemento que a gente vai trazendo mostra a catástrofe anunciada, que foi anunciada lá atrás, mas que hoje está praticamente realizada, e tudo porque o nosso povo continua aceitando, continua acreditando, né, que nós temos um judiciário, não vou chamar de justiça, porque já vou determinar o conceito que eu sigo, que é de Frederick von Hayek. A gente não pode denominar judiciário de justiça. A gente tem um judiciário que está totalmente disforme, totalmente aparelhado, como eu disse, operando para prejudicar a população e não para entregar-lhe algo, e que as pessoas continuam acreditando. É a síndrome de Estocolmo. Você está sequestrado e está batendo palminha para o teu sequestrador, está agradecendo que ele está te dando um copinho com metade de água. A justiça, para Frederick von Hayek, era o resultado da comparação da conduta do indivíduo para com a lei, para com as regras determinadas, as regras formais. Assim acreditava Frederick von Hayek, que não era jurista, não. Era economista. Prêmio Nobel de Economia de 1972. Mas que deixou obras relevantíssimas para a questão jurídica, para a legislação, para o Estado. E o que nós temos no Brasil não chega nem perto desse conceito, porque nós não temos mais leis. Nós temos um apanhado de coisas escritas que são interpretadas pelo judiciário a depender daquela pessoa que vai ter a sua conduta comparada com a lei. É, nitidamente, uma justiça ou um judiciário comunista. A exemplo do que aconteceu na União Soviética, a exemplo do que aconteceu posteriormente, deixando de ser União Soviética, na Rússia, em que você pune somente os seus opositores políticos. E para finalizar, te devolver, Alan. Aconteceu no Brasil, o problema é o brasileiro não conhecer história. Getúlio Vargas implementou um tribunal de exceção, a exemplo do que o STF faz hoje, chamado Tribunal de Segurança Nacional, de 1936 a 1945, copiando o seu homólogo Volksgerichtshof. Eu não vou cansar de repetir isso, sou chato, tem que trazer isso, tem que registrar na mente humana, na população brasileira. Nós já tivemos isso e estamos repetindo, sem fazer absolutamente nada. Lá chamavam-se integralistas, perdão. Os integralistas eram os perseguidos. Mais de 10 mil pessoas foram processadas. Mais de 5.500 foram condenadas. E, olha o perigo disso. Tinha pena de morte. Por muita sorte, não foi implementada. Em compensação, no seu homólogo alemão, o Volksgerichtshof, mais de 30 mil pessoas foram condenadas à morte e tiveram a pena executada. A gente está esperando isso acontecer aqui no Brasil? Obviamente é uma pergunta retórica.